Pessoal, bom dia. Eu fiquei de fazer para vocês um vídeo com a continuação da nossa aula, que no final o tempo foi curto, no nosso encontro de quarta-feira. Então eu tô aqui. Não tô com grandes produções, hoje vocês estão conhecendo um outro pedaço da minha casa. Que bom que eu não sou youtuber, que eu posso me dar esse direito de não, né, de não ter grandes produções e grandes expectativas. Mas vamos lá, porque esse vídeo pode ter no máximo 12 minutos, eba. E que pode ser entrecortado com cachorros que estão resmungando. Então, essa foi a nossa apresentação de terça, de quarta. Deixa eu ver se ele vai andar. Sim, foi. A gente conseguiu chegar até aqui, que foi uma parte super importante de eu conhecer vocês, entender um pouco expectativas, dificuldades e necessidades. Para mim foi bem interessante. A parte que ficou faltando é contar um pouco como vai ser o curso. Então vou fazer isso agora. Os livros base que eu vou usar é esse, né, que é a gestão que está aqui no slide, gestão, financiamento, direito à educação. Eu acho que meu rosto está tapando esse. A organização do ensino no Brasil. Os dois são do Romualdo Portela, ele foi meu professor. Então é um campo que é uma literatura que eu domino um pouco mais. E a ideia é que a gente faça um curso com mais linguagens, um pouco mais dinâmico. Então eu tenho dois convidados confirmados que vão participar do encontro síncrono. A Kátia, uma querida amiga, ela estuda no Unicamp e ela trabalha com financiamento da educação. Então provavelmente ela venha falar com a gente sobre financiamento da educação e do Fundeb, que inclusive teve discussões muito recentes. Quem conseguir acompanhar, saiba que tudo isso vai ser usado aqui na nossa disciplina. E o Vanderlei, que tem essa cara de bravo, mas é um professor muito experiente, trabalha aqui na Universidade de São Paulo, na Escola de Aplicação, e ele tem uma pesquisa longa sobre gestão democrática. Inclusive foi diretor da escola, e ele também vem falar com a gente sobre gestão democrática. A ideia é que a gente mude um pouco as vozes, né? Então, ainda que a gente trate de temas diferentes na disciplina, pode ser que eu fique me repetindo muito. Então, a minha ideia é que com os convidados a gente consiga debater com outras vozes, encontrar outras referências, e ainda bem que eles toparam. Uma outra possibilidade que eu tô prevendo, óbvio que isso é um começo de uma caminhada, pode ser que a gente mude muitas coisas ao longo do curso, é assistir o filme Nunca Me Sonharam. Ele foi o primeiro filme do Cineclube, não sei se alguém acompanhou, mas é um filme que não fala de leis necessariamente, mas ele termina com uma lei. Termina ou começa? Acho que começa também. Acho que começa com a lei da Constituição. E faz a gente pensar de uma forma mais sensível o processo educacional, especialmente dos jovens brasileiros. Então, acho que é muito legal quando a gente pensar na lei, não só pensar, né, nessa normatização, mas pensar um pouco sobre tudo, de qual necessidade, de qual tensão faz uma lei acontecer, né, se tornar necessária, e, ao mesmo tempo, qual o impacto real que essa lei está trazendo na vida dos brasileiros. Né? Isso é efetivo, isso está, né, tá em stand-by, nossa, eu odeio usar termos em inglês, mas tá meio pausado, né, e também em inglês, né, e, enfim, acho que também pra gente construir uma visão crítica, não só normativa. Quando a gente prepara uma disciplina para vocês, eu não sei se vocês têm domínio disso. Todo curso superior, então a licenciatura em Física, ela tem um PPC, que é um projeto pedagógico de curso. Então, a nossa disciplina, ela se pauta nesse PPC, é um órgão máximo. Então, se a gente for pensar em legislação em relação ao nosso microcosmo, né, que é o Instituto Federal de São Paulo, curso de Física, essa é a legislação que nos rege, projeto pedagógico de curso. Então, eu pego esse projeto pedagógico e conduzo o curso da minha forma. Mas isso não impede que vocês, tendo esse conhecimento dessa normativa, me peçam outras coisas que talvez eu não contemple, né? Então, oficialmente, a nossa disciplina aborda a discussão da política educacional e das características da educação brasileira nas diferentes fases de sua história, analisando o funcionamento do sistema de ensino, a fim de propiciar o conhecimento da legislação educacional como expressão das políticas públicas. Estuda a legislação educacional, em especial a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, Lei número 9394 de 96, sempre tem essa barra e aparece o número depois é o ano.
Tô falando porque eu não sabia, assim, até um tempinho atrás eu não sabia. As diferentes diretrizes curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação, PNE, e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, além do diálogo interdisciplinar e transversal no contexto das relações étnico-raciais, educação ambiental, diversidade como eixos formadores de uma educação democrática. Então, inclusive nos projetos individuais de vocês, que é uma parte da avaliação, vocês podem pegar qualquer temática que está pressuposta aqui na ementa, que vai fazer muito sentido, certo? Esse slide eu vou deixar no Moodle também, para se vocês quiserem um dia revisitar, para pensar qual o tema, né, que vocês vão trabalhar no projeto de vocês de texto, né, a ser entregue no final do percurso. Então, os objetivos também propiciar uma visão geral da estrutura e do funcionamento da educação básica brasileira, de modo a refletir sobre a realidade educacional brasileira, cultivar o interesse no acompanhamento das novas medidas políticas que visam mudanças no ensino brasileiro, desenvolver o pensamento crítico diante da análise dos problemas da realidade educacional brasileira, considerando o contexto sociopolítico e econômico da conjuntura presente, perceber as tendências e significados da organização educacional brasileira, entender a educação numa perspectiva de totalidade, com explicitação de seus condicionantes históricos, sociais, econômicos, políticos e culturais. Esse é todo o conteúdo programático. Eu não vou ler, mas inteiro, porque eu tenho só 12 minutos e tem mais um pedacinho, mas ele tá à disposição, né? Eu acho que essa ementa, a apresentação dela, vocês entenderem que todas as disciplinas do curso se pautam por essa legislação do curso, faz vocês entenderem talvez um pouco também como funciona numa esfera maior, né? Então, como como a LDB também normatiza e conduz a educação nacional, né? Como a Constituição, em mais temas, também pressupõe fazer o mesmo, né? Então, essa seria a nossa lei que nos rege. Inclusive, para exigir direitos, né? A gente está num país que a gente é pouco acostumado a exigir direitos, né? A gente pensa como ou privilégio ou como talvez favor, né? Então, saiba que dentro de tudo que está aqui previsto, e até não ser mudado, porque pode ser que a gente tenha um movimento social que mude essa ementa, vamos pensar numa situação menor, é isso que nos rege, né? Então é dentro desse pacote que durante a disciplina você pode pedir um tema, pedir outro, ou sentir falta de um, sentir falta de outro. Estaria dentro do seu direito como estudante da disciplina Organização da Educação Brasileira, certo? Então, o que ficou para vocês fazerem no momento assíncrono, que vão ser as quartas, no finalzinho da noite, né? Pensa que cada dia que a gente se encontra, oficialmente seriam 6 aulas, das 5h20 às 10h40. E sexta-feira também, hoje à noite, né? Também é a nossa aula mais no movimento e no momento assíncrono. Então, que a gente não vai estar junto, mas vocês fazem pelo Moodle. Então, é ler o texto, que já está lá, alguns já leram, o Direito à Educação, Direito à Igualdade, Direito à Diferença, do Jamil Cury. Eu vou pôr um vídeo dele mesmo falando sobre a LDB para vocês assistirem também. É bem interessante, assim, que vocês consigam, são vídeos que eu tento pegar os mais curtos que eu consigo, mas que tem uma densidade no conteúdo, né? Interessante. E aí a tarefa que ficou do momento assíncrono era entregar 5 citações. Acho que eu consegui explicar um pouquinho. Desse texto, você vai pegar 5 citações. Não precisam ser as citações que o autor já fez. São trechos que cada um de vocês julgou interessante. Então você escreve tal qual tá lá, mas faz a citação. O sobrenome do autor, a página, tá bom? E o ano que foi escrito o texto, que eu não lembro qual que é. Aí aqui eu fiz uma brincadeirinha, né? Tá lá no Moodle também, pra tentar dar uma exemplificada. E para introduzir o tema, é importante que a gente pense em 2 legislações essenciais, que vão ser as que eu vou deixar 2 vídeos hoje para vocês assistirem e se aprofundarem. A Constituição Federal de 1988, que é a que a gente tem até hoje vigorando. Então, é uma Constituição que ela tem uma representatividade histórica na abertura democrática. Então, de 64 até 85, que foi quando eu nasci, que eu falo que eu já nasço democrática, né? Eu fico muito feliz por isso.
A gente tem um período de ditadura em que os direitos civis eles são suspensos e que, enfim, contam com toda a barbaridade que vocês já estudaram. E que a gente pode retomar no debate, na discussão que a gente vai fazer na próxima aula, na próxima quarta-feira da semana A. Quando a gente tem uma Constituição, ela vem de uma necessidade imensa da sociedade em ter seus direitos garantidos, né, em ter o seu lugar de construir um país com bem-estar social minimamente, né? Minimamente não, mas tentando assegurar. Tanto que essa Constituição é vista como uma das mais avançadas e modernas. No papel, pelo menos, né? Porque quando a gente vê a situação da sociedade brasileira como um todo, a gente percebe a manutenção de desigualdades e uma série de problemáticas. Mas é interessante que a gente veja um pouco como isso foi constituído. Na situação da promulgação da Constituição, a gente tem o Ulisses Guimarães dizendo que é uma Constituição cidadã, então nessa visão bastante otimista, e a gente tem um sociólogo que ele é fundamental. Se vocês puderem ler, assim, a história do Florestan Fernandes, é incrível, ele é um dos maiores sociólogos do Brasil, e a história dele é bem interessante, depois eu na aula posso contar, que chama a Constituição de uma Constituição inacabada, né? Então, tem muitos furos, tem muitas coisas que era do interesse de quem estava discutindo esse projeto que tivesse lá, mas acabou não sendo. E 2020, se a gente for pensar o lugar dessa Constituição, daria muito pano para manga, não? Então, quando a gente vê, né, todos os vários absurdos acontecendo em relação ao meio ambiente, em relação à educação, os cortes, que não conseguem assegurar diversos pontos em que estão garantidos na legislação da Constituição e da LDB. Enfim, eu espero que isso vai também trazendo uma reflexão crítica para a gente. Vou deixar um vídeo também sobre a Constituição que faz esse aprofundamento, tá bom? Vou tentar passar um pouquinho de alguma coisa. Eu tentei achar uma tirinha que eu gosto muito do Calvin, e ele diz, né, pro pai: está na hora de termos um novo pai. Quando termina o seu mandato? Sinto muito, Calvin, mas o meu cargo é vitalício. Vitalício? Vamos recontar os votos. Impeachment. Isso não está previsto. Por quê? Você escreveu a Constituição? Bem, sua mãe ajudou um pouco. Que vai também tentando fazer esse exercício, né, nessa ironia, talvez, essa brincadeira, de pensar a Constituição no microcosmos que é a família, né, a sociabilidade da família. Mas quando a gente pensa de uma forma abrangente, a gente só pode reclamar, pedir recontagem de votos, impeachment e uma série de mecanismos, porque isso é previsto na Constituição, né? Então, assim, não ela é inacabada, ela é insuficiente, mas é ruim com ela, pior sem ela, né? Então, é um documento a ser, na minha visão, né, salvaguardado, reafirmado e, enfim, inclusive melhorado. O que mais que eu posso falar sobre isso? Sim, vamos para aqui tem poucos minutos. A LDB é uma lei que ela começa a discussão dela, o anteprojeto, lá em 88. Então, os anos 90, que é quando se formaliza a abertura democrática, é um ano de constituição de muita legislação. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem em 90, a Constituição 88, ECA 90 e a LDB N em 96, que é uma lei complementar à Constituição, que vai falar somente sobre a educação. Todo professor, que a maioria, né, quando se forma, vai fazer concurso, é uma lei que a gente tem que ler de cabo a rabo. Então, a LDB também conta com a tensão entre dois projetos. Um que eles chamam de Jorge Age, que ela contou com a participação intensa da sociedade civil na discussão, nas demandas, e que foi para os deputados. E uma segunda que foi representada pelo Darcy Ribeiro e outros colegas, que contou muito mais com uma negociação entre esses senadores e o Ministério da Educação, que ignora um pouco toda a luta política, todo o debate que foi feito com a sociedade civil. Nossa, tem 14 minutos, está passando. Então, em linhas gerais, assim, muito brevemente, a gente pensar que as leis, elas nascem também de tensões de grupos que têm interesses diferentes. Outra coisa é a gente entender também o quanto que as reuniões, quando vocês se tornarem professores, as reuniões pedagógicas, os processos eleitorais que a gente tem passado pelo Instituto Federal de São Paulo, são processos exaustivos, cansativos. Nossa, eu detesto reuniões de professores. Eu também. Mas são processos necessários para a garantia de uma democracia e de um Estado de direito, né? Então, talvez pensando nesses processos, a gente vai ver que
vai conseguir se ressituar de uma forma política na educação.